Olá Brasil, chegando aqui com vocês e nesse momento quero falar com vocês sobre a força do amor. Isso mesmo, você sabia que o amor é uma força, é algo contagiante, é algo que influencia as pessoas? E a gente está falando, claro, né, do amor de Deus, mas o amor no sentido geral, não é? Ele tem essa força contagiante. Nós vamos tomar como base João capítulo 21, quando Jesus tem ali um encontro, né, em particular com Pedro. Depois que eles jantam, Jesus chama Pedro em particular e começa, claro, a conversar, a dialogar com ele. O que eu acho interessante nesse diálogo, pessoal, foi que vocês sabem que Pedro, ele traiu Jesus, né? Mas na verdade, Jesus, quando ele vai falar com Pedro, ele não vai acusando Pedro ou dizendo por que tu fez isto, por que tu fizeste aquilo, eu não te disse e tal, aquela coisa toda, né? Enfim, ou seja, repreendendo Pedro, confrontando Pedro, dizendo, bem que eu te disse, Pedro, que tu ia me trair, coisa assim desse tipo, que geralmente nós, os seres humanos, temos esse hábito de lançar em rosto, né, os erros das pessoas. Aí Jesus confronta Pedro e pergunta a Pedro se ele o amava. Pedro, tu me amas? 3 vezes ele perguntou, não é? Jesus, na verdade, ali estava falando a linguagem da alma, porque se Jesus ele fosse confrontar Pedro, não é? Ou seja, acusando, a alma de Pedro se fecharia. Isso acontece conosco, os seres humanos, né? Quando nós estamos numa situação, né? Ou seja, pisou na bola, por exemplo, e as pessoas chegam nos acusando, geralmente o nosso coração se fecha, o nosso emocional se fecha, a nossa alma se fecha para conselhos, se fecha para aquela pessoa, porque aquela pessoa ela está indo de confronto, mas ela está indo da forma errada. E Pedro, na 3ª vez, ele diz, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. É quando Jesus responde e diz assim, apacenta minhas ovelhas. Pedro viu ali, a gente pode falar, dizer que nesse texto é o resgate do chamado de Pedro, porque ali Pedro ele se conscientiza. É tipo assim, a ficha cai, ou seja, a ficha cai em que sentido? Pedro entende ali, poxa, ele está me dando uma nova chance, ele está me dando uma nova oportunidade, ele está realmente acreditando em mim, ele está acreditando que eu posso, não é, voltar, que eu posso realizar, que eu posso contribuir com a expansão do reino de Deus. E olhe para mim, talvez você esteja como Pedro, isso mesmo. Alguma coisa aconteceu na sua vida, talvez você ouviu alguma coisa, ouviu, enfim, alguma coisa na sua vida. E aquilo lhe paralisou e deixou no estado hoje que você está. Eu quero dizer a você, a pergunta que Jesus fez para Pedro foi, tu me amas? Jesus respondeu, sim, Senhor, eu te amo. Quando a gente ama a Jesus, pessoal, preste atenção que eu vou falar, nós somos capazes de superar, sabe, tudo na nossa vida, isso mesmo, sabe, nada é perfeito, o mundo não é perfeito, as pessoas não são perfeitas, nós temos os nossos defeitos, enfim, aquela coisa toda, mas muitas vezes nós olhamos para as situações que muitas vezes acontecem conosco e aquelas situações muitas vezes nos entristece, nos deixa abatido, não é? E isso reflete muitas vezes na nossa espiritualidade. Nós queremos muitas vezes chutar o pau da barraca, abandonar o barco, queremos fugir da realidade, queremos nos esconder feito Elias, queremos sair do lugar feito Gideão, não é? E muitas coisas acontecem na vida do ser humano, na sua caminhada. No entanto, aqueles que amam a Jesus, eles superam todas as coisas. Eles pegam a sua palavra, não é? Como Pedro pegou. Pedro entendeu ali que, sabe, Jesus estava manifestando na vida dele justamente uma dose, uma gota muito forte de amor. E aquele amor tocou profundamente o coração de Pedro, a tal ponto que ele se entrega, não é, até o último dia da sua vida ao reino de Deus. E diz a história que Pedro ele foi condenado e ele recebeu a sentença de ser crucificado, foi. E diz a história que quando foram crucificá-lo, ele disse que não era digno de ser crucificado como seu mestre foi crucificado. E ele pediu para o crucificarem de cabeça para baixo. Observe que aquele encontro que Pedro teve com Cristo, com Jesus ali, após a sua ressurreição, marcou a sua vida, não é?
Era como Pedro tinha na sua consciência, como se fosse um débito, não é? E ele tinha que provar aquele amor ao seu mestre, a ponto de entregar-se, não é? Entregar a sua própria vida também ali naquela cruz de cabeça para baixo. E ficou ali, não é, uma semente, e essa semente está chegando hoje até você. Não volte atrás. Não, Senhor, não vale a pena, sabe? Você já chegou até aqui, já passou por lutas, já passou por situações, por dificuldades na sua vida, já passou por grandes batalhas, já passou por decepções, já foi traída, já foi traído, né? Pessoas já lhe abandonaram, pessoas já lhe julgaram, pessoas já pintaram e bordaram com você, e você venceu todas as coisas. Mas hoje, por uma situação ou por outra, você se encontra paralisado. Quero dizer para você, levante sua cabeça. Jesus está perguntando para você, tu me amas? E quem tem que responder essa pergunta é você mesmo, né? E se levantar e tocar o barco e pegar a estrada e caminhar. Eu acho muito interessante essa passagem desse diálogo com Jesus, porque dali saiu justamente, não é? Saiu dali um Pedro, não é? Restaurado, um Pedro curado, um Pedro liberto, um Pedro para viver uma nova história, isso mesmo. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo, assine o canal se puder. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.